Começando mais uma live, burnout, esgotamento do corpo e da alma. Vamos ver quem é que vai chegar hoje. Hoje eu tô nessa missão aqui sozinha. Infelizmente a Paty não pôde estar aqui com a gente hoje. Quem tá chegando? Edu, Cris, eba! Não estou mais sozinha. Já vou contar daqui a pouquinho por que a Paty não tá aqui com a gente. Ah, boa noite, Edu. Legal, que bom que vocês estão chegando aí. Que maravilha. Minha gata tá aqui também, imagino que vocês estejam ouvindo a participação dela. Então, gente, aqui hoje com um tema tão importante do burnout. E por que esse tema é tão importante? Silvia, olá, chegou. Sabrina, olá, que bom que vocês estão aqui comigo. Gente, aconteceu uma coisa curiosíssima. Aí, Marcos Fialho, olá, boa noite. Me digam, gente, se o som tá bom. Eu acabei esquecendo a janela aberta. Tá com muito barulho externo. Eduardo chegou. Me deem um retorno, por favor, como é que tá o som. Está chegando bem aí para vocês. Som, imagem. Lohana. Legal que vocês estão aí. Ah, Tarsila. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom, a Silvia tá dizendo que tá tranquilo aí para ela o som, a Sabrina, o som tá ótimo. Que bom, gente. Que legal que vocês já chegaram. Já vamos começar aqui com a nossa conversa, porque o tempo passa muito rápido. O Edu tá dando retorno também, a imagem tá ótima. Que bom, tudo funcionando. A internet tá boa, o microfone tá bom, que ótimo. E que bom que vocês estão aí também, participando. Né, eu comecei falando que eu ia contar, né, que a Paty ia participar aqui com a gente hoje, a psicóloga Patrícia Bueno, e ela me deu permissão para contar, então eu vou abrir a live falando sobre isso, né, porque o nosso tema é burnout. E hoje a Paty não está aqui com a gente justamente porque ela precisou parar um pouquinho, ela precisou descansar porque ela está no momento de esgotamento, né? Então, super importante a gente conversar sobre isso também, sobre o autocuidado, sobre limite, sobre o momento de parar, né? Eu acho que o burnout fala muito sobre isso, né? Sobre os limites do nosso corpo, né, os limites também da nossa potência, né, que com o burnout acaba se esvaindo. Né? Então, quanto que é importante a gente falar sobre isso. E o que eu ia contar, né, um fato curioso, é que tempos atrás, quando a gente combinou, né, sobre essa live, sobre o tema burnout, eu estava no auge da exaustão. E aí a Paty me sugeriu, ela falou, Manu, vamos fazer o seguinte, a gente não faz a live para que você possa descansar, porque você está no momento de muita exaustão. Eu falei, nem pensar, né, porque a live para mim, né, é um fator de proteção, na verdade, né, porque eu adoro estar aqui, eu adoro conversar com vocês, então não é uma coisa que me exaure, muito pelo contrário, me energiza, né? Me faz sentir viva. E tempos depois, a Paty acabou ficando exaurida, né? Acabou se consumindo também em exaustão. E foi importante para ela ter dado essa pausa, né? Então, gente, já fiz a nossa introdução aqui, né? Enquanto as pessoas estão chegando, estão se aproximando, né, para conversar com a gente. Chegou um montão de gente aqui enquanto eu estava conversando. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, né, para a nossa conversa aqui.
Então, gente, como eu gosto sempre, né, de começar com um disparador, para começar a nossa conversa, né, eu queria começar trazendo alguns dados sobre o burnout. Né? Como que será, né, o burnout no Brasil? Primeiro, começando pelo começo, eu falei sobre exaustão, né, que a Paty está em exaustão e por isso que ela precisou parar nesse momento, que eu estava em exaustão e ela sugeriu que eu parasse também, né, um tempinho atrás. Então, o que seria o burnout? Justamente é isso, é o consumir-se, é o queimar-se, exaurir-se, né? É um estresse crônico em relação ao trabalho. É uma dificuldade de manejar esse estresse. É um estresse não manejado e ele acaba se tornando crônico. E tem uma série de consequências, tanto físicas como emocionais, né, como mentais, psicológicas. A gente vai conversar sobre isso. Então, eu vou começar trazendo alguns dados que são muito importantes. Como será que o Brasil está em relação ao burnout, né, que é conhecido como uma síndrome também, né, uma síndrome do estresse ocupacional, ou seja, é algo que está diretamente relacionado ao mundo, desculpa, está diretamente relacionado ao mundo do trabalho. Então, como que está o Brasil? O Brasil, ele está em segundo lugar como um país com maior número de pessoas com burnout, de acordo com o International Stress Management Association. E aí, o Brasil, ele ficou atrás de quem? O único país que está à frente do Brasil em número de pessoas com burnout é o Japão, né, que está em primeiro lugar. Lembrando que o Japão, ele tem um fenômeno, existe um termo que só tem em japonês, não tem em nenhum lugar do mundo, chamado karoshi. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Me contem aqui, conversem comigo. O karoshi é um termo para designar a morte por excesso de trabalho. É simplesmente quando uma pessoa ela trabalha até se consumir, até a morte. É um agravamento do burnout. É quando a pessoa se consome de uma forma que ela vai a óbito. Então, lembrando que é desse país que a gente, entre muitas aspas, perdeu, né? Porque isso não é uma perda. E assim, no Brasil, 32% dos brasileiros apresentam burnout. 32%, o que significa 33 milhões de brasileiros. A Silvia está dizendo aqui que ela não ouviu falar, ela não conhecia o termo karoshi, né? Não é um termo muito conhecido aqui, né? E espero que não se torne, né? E eu espero que a gente não precise nem usar esse termo no Brasil e nem inventar um novo termo para justificar, né? Ou para denominar a morte por excesso de trabalho. Gente, tá um barulhão aqui. Só um segundo, deixa eu fechar a janela, porque eu acho que tá muito. Só um segundinho, só um segundo. Pronto. Desculpem pela luz que de repente invadiu a tela de vocês, mas estava muito alto, né? Então não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui estava incomodando bastante, né? Então eu estava contando, né, que no Brasil não temos essa denominação. E eu espero que a gente não precise ter essa denominação, né, para explicar o excesso, né, uma morte por excesso de trabalho. Então, e aí, quem ficou atrás do Brasil nesse ranking?
Estados Unidos e a China, né? E assim, lembrando, o Brasil tem 32% dos trabalhadores com burnout. No Japão, 70% dos trabalhadores apresentam burnout. Então, o quanto que é importante a gente falar sobre isso e o quanto também que não vamos bem, né, em termos de saúde mental. O Brasil, pela OMS, é o primeiro país em ansiedade e é o quinto em depressão. Então, já não estávamos bem. Então, já temos indicadores nem um pouco favoráveis, em relação à saúde mental. E um outro dado, da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, que entre 2017 e 2018, o crescimento de benefícios de auxílio-doença chegou a 114,80% em relação ao burnout. Ou seja, o número de benefícios pulou de 196 para 421. Então, o que será que isso quer dizer? O que esses dados estão apontando para a gente, né? Então, o burnout, ele não é considerado, mas simplesmente um cansaço, por excesso de trabalho. O burnout é considerado uma síndrome, pela OMS, e pelo CID-11, que vai começar a entrar em vigor em janeiro de 2022, é uma síndrome crônica, como eu falei logo no iniciozinho. Então, uma coisa muito interessante de se falar sobre o burnout, como, em geral, esse processo começa. Porque a pessoa ela não começa já apresentando sintomas, de adoecimento, como, por exemplo, dor de cabeça, dor de barriga, insônia. E minha mãe tá falando aí que parou. Me digam se para você está travado também ou se foi o computador da minha mãe que parou lá a internet. Me digam, gente, se tá tudo certinho por aí ou se eu caí. Para mim, aqui não. Tá, Carol? Tá, então, bom. Caiu para minha mãe, para você está tudo normal. Que bom. Que ótimo. Tem uma galera chegando, dizendo oi, dando boa noite. Para a Paty tá tudo ok, pro Edu também. Que ótimo. A Lohana tá tudo normal. Obrigada, gente, pelo retorno. Olha, o Eduardo tá fazendo um comentário. Acredito que o que mais prejudica é a somatização dos fatores. Quando aumenta a demanda de trabalho, a demanda pessoal não reduz. A vida além do trabalho continua. Você se adapta ou não se adapta. Exatamente, Eduardo. É porque não existe uma coisa só. Não existe só o estresse ocupacional. Quando começam a aumentar as demandas do trabalho, realmente as demandas da vida social, da família, elas não dão uma trégua. Então, realmente, isso também contribui. Mas nessa soma, não contam os outros estresses. Quando a gente fala sobre burnout, pelo menos de acordo com a classificação do OMS, o estresse, para ele se configurar como burnout, ele precisa ser um estresse ocupacional. Mas é claro que você está trazendo uma informação super importante, porque além do que acontece no trabalho, também existem outros fatores, que contribuem inclusive para uma vulnerabilidade maior, E aí eu estava contando desse processo que começa também, porque assim, se a gente for falar sobre estresse,
O estresse ele faz parte da vida, né? Por mais que no senso comum a gente veja o estresse como algo prejudicial, algo a ser combatido, né? Algo que a gente precisa evitar, o estresse ele faz parte da vida. E ele não só faz parte da vida, como é importante também, né? Que ele faça parte da vida. Ele tem uma função, porque sem o estresse a gente fica na inércia. Sem o estresse é a apatia, né? O estresse ele é um convite ao movimento. A gente precisa fazer algo, né, de acordo com aquela demanda. O que está me demandando? Isso é importante. O problema é quando o estresse ele extrapola um ponto, né? Porque quando ele começa, é um convite a sair da inércia, né? Naquele momento existe uma carga de energia também, porque o trabalhador ele quer mostrar serviço, né? Ele quer ser produtivo, ele quer trabalhar, ele quer ter reconhecimento. Então, o que acontece? Ele atinge um nível de produtividade ótimo. Isso é o início do caminho. O problema é quando extrapola, porque aí o que vai acontecer? A pessoa, ela começa, né? Porque isso é prazeroso também. Quando ela se vê muito produtiva, ela quer produzir cada vez mais, né? Isso dá uma potência de vida também, né? Uma satisfação pessoal com essa satisfação profissional. Só que aí o que acontece? As coisas se confundem. Essa pessoa, ela começa, né, a ver o trabalho como se fosse a sua própria vida. O trabalho como vida. E ela passa a atribuir ao trabalho uma importância muito maior do que a importância que ele tem. O trabalho é extremamente importante. Sim, é fonte de realização, né? É extremamente prazeroso, é muito importante sim para a autoestima, só que não é a única coisa. E esse é um sinal muito importante do burnout. É quando aquele trabalhador começa a ver o trabalho como a própria vida. E a única coisa importante, o trabalho é prioridade. E as outras coisas começam a ficar para trás, começam a ficar em segundo plano, em terceiro, em último plano. Então, tudo aquilo que era importante para aquela pessoa, tudo aquilo que era prazeroso, além do trabalho, né, as atividades de lazer, as atividades físicas, né, as relações amorosas, de trabalho, né, a relação com a família, de trabalho não, perdão, a relação amorosa, a relação com a família, tudo isso com os amigos acaba sendo considerado fútil, né, e acaba ficando em último lugar, acaba não sendo considerado. Então, a autoestima daquele trabalhador acaba sendo totalmente atrelada também a esse trabalho, também é um reconhecimento do trabalho. Então, onde é que está o perigo? Essa pessoa que está produzindo muito, que está trabalhando além da conta, que está dedicando a sua vida a esse trabalho, nem sempre tem o reconhecimento. Então, um dos fatores de risco, e aqui a gente vai trazer alguns fatores de risco de proteção do burnout, muito importante é a falta de reconhecimento, né? Porque essa pessoa que ela está produzindo tremendamente, e gente, isso não é porque é uma característica única e singular dessa pessoa. Nossa, é porque essa pessoa é workaholic. Porque essa pessoa ela deve ter algum problema aí emocional que ela está compensando no trabalho. Sim, pode ser que sim, também. Mas não só isso. Também existe uma demanda muito forte do próprio mundo do trabalho. E desse momento de vida da humanidade, principalmente da nossa cultura ocidental. Porque
né? Nós somos importantes de acordo com aquilo que a gente consegue produzir nessa sociedade ocidental, né? O valor é dado, o valor é atribuído de acordo com a produção. Tanto que a gente tem uma discussão super importante e necessária em relação à aposentadoria. Porque quando a pessoa se aposenta, muitas das vezes ela deprime, porque perde o sentido, ela não sabe mais o que fazer da vida dela, né? Porque ela deixa de ser produtiva. E o pertencimento que ela tinha era por meio do mundo do trabalho, né? A Alice está falando, perfeita colocação. É importante a gente olhar também, né? Foi importante também a contribuição do Eduardo, né? Ele trazendo também os outros estresses além do mundo do trabalho, né? Que existem várias demandas. Importante a gente olhar também, né? Para outros fatores, né? Que não é um fator que seja individual, mas também um olhar social, né? E não só olhar para aquela empresa. Ah, porque aquela empresa é que é extremamente competitiva, as pessoas são muito competitivas. Ah, a Dani aí, um coraçãozinho. Oi, Dani. Não é aquela empresa que tem péssimas condições de trabalho, né? Mas o que está acontecendo? Ou então aquele chefe que demanda muito, que cobra demais, né? Não é aquela empresa que tem uma pressão psicológica muito grande. Tá, mas essa empresa ela faz parte de uma realidade, de um sistema, né? Que também exige aquilo. Toda empresa visa lucro, né? Então, toda organização tem os seus objetivos e tem as suas metas. Então, o modo de funcionar e o modo de se relacionar também tem muito a ver com o mundo que a gente vive, com a nossa realidade, né? Essa realidade, né, ocidental, né, principalmente. Mas claro que eu estou falando de um mundo ocidental, né, mas sem desconsiderar, né, que o Japão ficou em primeiro lugar em relação ao burnout, né? Que também existe uma cultura muito rígida em relação, né, aos valores do trabalho, ao trabalho e ao estudo. Ali também existe uma questão cultural muito grande, né, que também não é uma outra questão, né, que é oriental, mas é importante olhar, né, quais são os sentidos atribuídos naquela cultura, né? E eu estou falando da nossa cultura ocidental, né, dessa hipervalorização da produção, do consumo, do ter. Você vale pelo que você tem. E uma outra coisa muito importante, né, em se tratando do Brasil, né, da nossa realidade, é em relação à insegurança no mundo do trabalho, em relação ao desemprego. Então, para o trabalhador, né, é exigido também mostrar serviço. Ele precisa ir além, né? Então, por exemplo, ele tem ali uma carga horária, né, que inclusive é determinada por lei, e aí de repente ele trabalha, ele faz hora extra, ele vai muito além, ele trabalha nos finais de semana, né? Mas será que é porque ele é workaholic? Ou será se ele não fizer isso, será que ele vai ser valorizado? Será que, né, essa organização vai olhar para ele como aquele funcionário que veste a camisa da empresa, que ele vai além daquilo que é solicitado? Isso também tem muito a ver, né, com a nossa realidade. É importante, são vários fatores, né, que são importantes de serem olhados, né? E eu estava falando sobre esse processo, né, que assim, que é estimulante à primeira vista,
Só que vida não é trabalho. Então, se aquele trabalhador ele aposta todas as suas fichas no trabalho, todas as suas fichas em uma única esfera da vida, por mais realizado que ele seja, isso não vai suprir todas as suas necessidades. Ele pode se realizar na esfera, no mundo do trabalho, só que existem outros fatores. Então, só aí já seria um fator preocupante, né? E se além disso, esse trabalhador ele não for reconhecido? Se além disso, uma outra característica da nossa realidade, se além disso houver uma precarização das relações de trabalho, né? O tema da próxima semana, né, com a queridíssima Karina Spett. Semana que vem a gente vai estar aqui conversando sobre assédio moral. Então, se além disso ele ainda sofrer assédio moral, se ele for pressionado psicologicamente, gente, o não reconhecimento, a não valorização é brutal para aquela pessoa, tem um custo emocional muito grande. Porque se aquela pessoa, depositou todas as suas fichas no seu trabalho e ela não teve nada em troca, ou se até um custo emocional muito grande. Se aquela pessoa, ela tem a sua autoestima vinculada àquele trabalho unicamente e ela não é reconhecida, isso acaba com a autoestima dela, detona a autoestima dela. E se ela não se sente valorizada e ela se empenha muito, ela coloca toda a sua energia no trabalho, esperando valorização, e ela não é valorizada, isso tem consequências importantes. Minha mãe está colocando aqui, leva a desmotivação. Exatamente. Então, aquela energia que estava lá em cima, porque a pessoa estava ali muito motivada, porque ela gostaria de ter algo em troca, essa energia ela cai, ela despenca. Então começa aí a acontecer um adoecimento e o surgimento dos sintomas, porque já há um desgaste físico, um desgaste mental, porque aquela pessoa ela gastou muito do seu tempo e da sua energia no trabalho. Então, se ela está trabalhando além da conta, será que essa pessoa ela está se alimentando bem? Será que essa pessoa, se ela está se dedicando 100% àquele trabalho, será que ela está dormindo bem? Será que ela tem um tempo necessário de descanso? Aqui a minha mãe está colocando, tem chefe que contribui com o adoecimento. Sim, principalmente, chefes, eu ia falar líderes, mas não é todo chefe que é líder, existem pessoas que exercem um cargo de chefia que estimulam muito a competitividade, que expõem os funcionários, que comparam aqueles trabalhadores. Então, isso sim traz muita desmotivação e sim, isso pode gerar um adoecimento. Aqui a Alice está falando, estamos sofrendo muito devido à pandemia, a cobrança é maior. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Isso é um outro fator da nossa realidade, e agora de uma realidade mundial. É claro que cada país está passando por um momento diferente, mas aqui no Brasil continuamos muito mal das pernas, e a previsão, se tudo continuar exatamente do jeito que está agora e no ritmo que está agora, a tendência é a piorar muito, se nada for feito.
né? Então, o que que acontece agora, né? Durante a pandemia, houve uma precarização muito maior, né, das relações de trabalho, das condições de trabalho e também uma perda, uma insegurança muito maior, porque as pessoas começaram não só a perder os seus empregos, mas a perder também as suas fontes de renda, né, as suas atividades, mesmo quem não trabalhava, né, com carteira assinada, que tinha uma estabilidade, uma segurança um pouco maior, né, as pessoas, os ambulantes, por exemplo, né, pessoas que vendiam, que tinham os seus comércios, os empreendedores, microempresários, né, e até empresários, grandes empresários, também tiveram um baque muito grande. Né? Eu estava lendo, por exemplo, a Smart Fit. É uma grande rede de academias. Durante a pandemia, eles tiveram um prejuízo de quase 40%. Né? Então, os lucros caíram, né? Tiveram um prejuízo grande. E assim, tiveram um prejuízo. Outras empresas fecharam as portas. Né? E assim, e quando uma empresa vai à falência, não é aquele empresário e a família dele que sofre. São várias famílias que sofrem com isso. Então, o nível de estresse é muito grande. A pessoa trabalha com medo. Ela tem medo de perder o emprego dela. Então, esse estresse, né, para aquelas condições que já não eram tão boas, esse estresse ele acaba se cronificando. E os sintomas acabam aparecendo. Né, que a cobrança é maior, perder também a esperança. Exatamente. Uma coisa que acontece também, né, quando não há um retorno, né, disso que acontece da pessoa trabalhar o máximo e receber o mínimo, ela perde a esperança. Né? Então ela começa a ter vários sintomas no corpo, né, como eu falei, ela começa a ter muita dor de cabeça, começa a ter insônia, né, começa a ter dor de barriga, pressão alta, né, uma fadiga, que é uma fadiga crônica, né? E aí, além disso, ela começa a ter uma série de consequências também psicológicas. Né? Ela começa a ter uma alteração no humor, né? São além das consequências físicas, ela tem também custas emocionais, né, desse estresse crônico, né, porque ela tem uma mudança muito grande de humor, né, essa pessoa ela começa a apresentar ansiedade, né, perda de memória, então tem também uma consequência aí cognitiva, perda da memória, perda da concentração. E aí, quando tudo isso acontece, a produtividade dela cai. Né? E quando isso acontece, também há, né, além da desmotivação, a perda da esperança. Né? Aqui, ó, temos que gastar mais energia, exatamente. Aqui o Eduardo, ele está trazendo Hell Office. Né? Então, não é home office, é o hell office. Né? Porque o que vai acontecer também para quem conseguiu manter, né, os seus empregos? Está trabalhando em casa. E aí, né, Eduardo, aquilo que você falou antes sobre o estresse também, né, um estresse familiar em outros fatores da vida, aí se embola. Né? Porque se a pessoa está trabalhando de casa, não tem limite, não tem fronteira entre o mundo, né, do lar, né, um universo que é ali pessoal, e o mundo do trabalho. Tudo se mistura. Então, o estresse é um estresse ocupacional, sim, né, porque ela está trabalhando e a casa passa a ser o seu ambiente de trabalho, mas se mistura com estresse familiar também. Né? Porque enquanto a pessoa está tentando trabalhar, ela tem uma criança que está demandando. Enquanto ela está tentando aqui trabalhar,
ela acaba se desentendendo com o cônjuge, né, com o companheiro, né? Por quê? Se são duas pessoas que estão trabalhando em casa, uma vai ter que cooperar com a outra. Uma vai ter que colaborar com a outra, né? Que a gente vai ver que a colaboração, a cooperação é um fator protetor, é um fator de proteção para o burnout. E aí, né, aquele ambiente de trabalho lá, né, na firma, lá da empresa, que é extremamente competitivo, né, que as pessoas não cooperam umas com as outras, isso acaba acontecendo dentro de casa, né, porque aquela família não coopera. Existe uma desigualdade ali, né, em termos de cuidados, por exemplo, né, com a criança. Aquele casal é responsável pela criança. Só que aí, como que eles se dividem em relação, né, ao turno, né, do trabalho e o turno de pai e mãe? Como que se divide isso? Quem vai cuidar? Será que tem alguém que tem uma flexibilidade maior? Porque, assim, muitas empresas, né, abriram para o home office porque passou a ser uma necessidade. Só que as empresas, elas mantiveram o horário de trabalho. Então, aquela pessoa que trabalhava de 9 às 6, não é porque ela está em casa que vai flexibilizar. Se ela trabalhava 8 horas, ela não vai poder trabalhar de madrugada e cumprir as 8 horas porque ela está em casa. Não. A empresa marca horas, por exemplo, das reuniões. Tem empresas que são mais flexíveis, que aquele trabalhador ele faz o seu horário, só que as reuniões elas têm horários, né? E vai avisar uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, que ela não pode demandar, né? Vai avisar um bebê. Não, agora a mamãe está trabalhando, né? Agora o papai está trabalhando, agora eu não posso. Como colocar limite? Né? E assim, e se a gente for voltar um pouco mais, né? Porque o home office não era simplesmente uma pessoa que decidiu trabalhar em casa, porque o que acontece, né? Quando a pessoa ela tem essa possibilidade de trabalhar em casa, ela se organiza para isso. E aí o que ela vai fazer? A criança vai ficar em tempo integral na escola, ou então, né, ela vai contratar uma pessoa para ajudá-la. Ou então ela vai pedir ajuda para a mãe, né, para a tia, para uma prima, para algum familiar, para ficar com a criança enquanto ela está trabalhando. Só que durante a pandemia isso não foi possível, porque as escolas fecharam, as creches fecharam e não era possível, né, a convivência, por exemplo, né, com as pessoas idosas. Muito pelo contrário, né, evitou-se o contato por ser um grupo mais vulnerável. Então, aquela avó não podia vir ajudar, porque existia o risco, né, de contaminação. Então, é um estresse crônico, né, constante. Ah, Cláudia chegou. Sorry, I got here late. Tá ótimo, tá lindo, Cláudia. Que bom que você chegou. Minha prima, chegou atrasada, mas chegou. Aqui, minha mãe tá falando, o trabalho triplica. A minha prima que entrou agora mora nos Estados Unidos e no início, Cláudio, eu estava falando que o Brasil ganhou, entre muitas aspas, né? Porque isso não é um ganho, na verdade isso é uma perda, né? O Brasil ele ganhou dos Estados Unidos em relação ao burnout, né? O percentual de trabalhadores no Brasil que apresentam burnout é maior do que os trabalhadores dos Estados Unidos. E olha só, né? Eu fiquei pensando, né? E que hilário que isso é, né? Porque nós temos toda uma legislação que protege o trabalhador, né? Ou tínhamos, não sei mais. Né? A ideia é que cada vez mais a gente copie, né, um modelo estadunidense
neoliberal, né? E aí, a Cláudia tá falando, uau, exatamente. A Patrícia tá aqui também. Gente, minha família tá toda aqui hoje. Que coisa boa. Então, aqui, Paty Santana, olha só. Que bom. Gente, tem mãe, tem primas, tô com a família toda aqui hoje. Que legal. É, aqui. Minha tia tá aqui, meu Deus. Que coisa linda. Gente, é muita gente querida, tá vendo? Por isso que eu não queria deixar de fazer a live, porque é um fator de proteção, né? Tá aqui, né? Porque se o isolamento é um fator de risco para o burnout, né? A socialização tá aqui, tá junto, tá compartilhando, e vocês viram que foi difícil, né? No início eu cheguei, eu não estava conseguindo pegar, né? Porque como eu disse, eu também, né, passei por esse esgotamento, por essa exaustão e eu tô me recuperando ainda. Então, as palavras desaparecem da cabeça, elas somem. Fica realmente, é muito complicada a memória, né? Tem que ficar pescando as coisas. Então, uma coisa também que acontece muito no burnout é a despersonalização, né? Como se fosse um afastamento de si, se vê de fora, né? Então, gente, eu sou gestalt terapeuta, então vou falar do fenômeno, né? Então, o quanto que isso vai acontecendo também enquanto a gente está aqui. E o quanto, né, que se misturam os fatores de risco e de proteção, né? O quanto que acabou, né? Eu tô aqui com vocês, é um fator de proteção, tá me protegendo, tá aqui, né, em meio a tantas pessoas queridas. E aí, de repente, começou um barulhão lá fora. E aí eu lembrei que eu esqueci a janela aberta, né? Enfim, coisas aconteceram aqui em casa, né? Enquanto eu estava aqui com vocês. E difícil, eu não podia sair e resolver. Então, eu tive que fazer uma escolha e ficar aqui presente, né? Umas coisas que, por estar em casa, né, acabam interferindo nas atividades, né? O quanto que isso acontece também, né, no mundo do trabalho de hoje, né, no home office, de estar em meio a uma reunião, de estar em meio a uma live, né, e imprevistos acontecerem em casa. E como é que faz? Para tudo, né? Realmente são vários fatores que a gente não conhecia, né? Hoje em dia existe uma chuva aí de lives. Até bem pouco tempo atrás não tinha. Então a gente começou a estar ao vivo aí na casa das pessoas e as coisas acontecendo, né? E que são extremamente estressantes. E problema com a internet cai, o problema com som e problema com barulho, né? E demanda dentro de casa, coisas acontecendo. Aqui, Lohana, obrigada por essa troca. E, gente, obrigada pela paciência também, principalmente para quem está aqui desde o início, porque realmente foi difícil começar hoje. E que bom que vocês ficaram aqui comigo. E as pessoas continuam chegando, e que legal. Aqui, a amiga da Facul. Que lindeza. Gente, quanta maravilha. Ó, a Cláudia tá falando aqui. A vida aqui nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil e relax com o home office. Olha só, gente. Verdade, Manu. Os americanos ganharam bastante com essa pandemia também. Ah, teve uma coisa muito importante que você comentou, Cláudia, há um tempo atrás, em relação aos planos de saúde. Não é? Eu vou checar com você se eu estou dando aqui a informação certa. Porque eu lembro que na época você estava falando sobre os planos de saúde, incluírem atendimento psicológico. Teve uma preocupação ali nos Estados Unidos também, né, em relação ao atendimento psicológico, em relação à saúde mental. Eu não lembro bem se é plano de saúde, porque é totalmente diferente, né, nos Estados Unidos. Aí, se você puder me confirmar, porque eu me lembro dessa sua informação.
Elisa, tá aqui. Gente, tem colegas de faculdade, tem aluno, tem família, muita maravilha. Ó, a Elisa tá falando aqui, mas não temos a cultura do EAD, não temos cultura do EAD e home office. Exatamente. Né? A gente não tinha essa cultura. E aí a gente entra também nos profissionais, né, que tem uma das maiores incidências de burnout, que são os educadores. Então, os profissionais também da educação começaram a adoecer durante a pandemia, justamente por não ter essa cultura, né, do ensino remoto, do ensino à distância. Então, toda essa novidade, né, e uma necessidade muito grande de adaptação, né, acabou sendo muito impactante para os trabalhadores. Né? Então, trabalhadores da área da saúde foram extremamente impactados, né? Principalmente os trabalhadores da linha de frente, né? Mas vou falar aqui também da minha profissão, eu sou psicóloga, né? Então a demanda aumentou muito. Então, mesmo trabalhando de casa, né, muitos psicólogos, por exemplo, se dispuseram a atender gratuitamente. Muitos passaram, né, a trabalhar com grupos, a fazer também o atendimento de outros profissionais em sofrimento, né? Psicólogos que se dispuseram a atender gratuitamente profissionais da linha de frente, que estavam extremamente adoecidos, né? Profissionais da segurança pública, né? Bombeiros, policiais. Então, existem aí, né, trabalhos que, por natureza, já são mais estressantes. Já existem uma demanda maior, né? E, assim, durante a pandemia, isso acabou se excedendo. Aquilo que já era extremamente estressante chegou num nível insuportável, né? E com muito sofrimento, muito adoecimento mental. E aquilo que eu falei logo no iniciozinho, né, que o Brasil ele está em primeiro lugar, né, em relação à ansiedade, em quinto lugar em relação à depressão, se já era assim, né, imagina com a pandemia, né, porque a tendência é aqueles transtornos pré-existentes, eles se agravaram, né? E assim, uma característica importante também do burnout é que ele não necessariamente ele fica aqui quietinho, sozinho. Ele pode se desdobrar em outros transtornos, né? Como, por exemplo, transtorno alimentar, né? Porque a pessoa com nível de estresse muito exacerbado, o que vai acontecer? Ou ela vai comer demais, como uma válvula de escape, né? E assim, não é um transtorno alimentar a obesidade, tá, gente? Mas ela pode vir, né, a desenvolver uma obesidade, um sobrepeso. Mas ela pode desenvolver uma anorexia nervosa, por exemplo, né, uma bulimia, porque ela começa a comer compulsivamente, sem controle, né? Isso pode aí, né, acabar tendo como consequência um transtorno alimentar, né? Por exemplo, uma dependência de álcool e de outras drogas, né? O uso do álcool para amortecer esse sofrimento, para amortecer, né, essa dor. Aqui, olha, Cláudia respondeu. Os estados, né, para quem chegou agora nos Estados Unidos, os estados estão investindo pesado na saúde mental por conta da pandemia. O Biden acabou de destinar bilhões de dólares para isso. Também uma reviravolta. A demanda por psicólogos está em alta aqui. Então, Cláudia, me convida. Outra coisa, tem brasileiro aqui que está fazendo terapia com profissionais no Brasil, online, pois a demanda aqui está em alta e não temos profissionais suficientes. Né? Então, olha, né, o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, né? Uma reviravolta, como a Cláudia trouxe, né? Eles identificaram, né, uma necessidade muito grande durante a pandemia, né, de investir na saúde mental. Isso foi feito. E no Brasil?
o quanto que está sendo investido na saúde mental, né? O quanto, né, será, né, que a saúde mental está sendo vista como algo fundamental e como prioridade, né, nas políticas de saúde. Sim, aqui tá falando Biden o presidente. Aqui, minha mãe tá falando que adora home office, para mim é tranquilo. Realmente, para minha mãe é tranquilíssimo, né? Sem criança, sem uma equipe ali não cooperativa. Aqui tudo muito novo. Uhum. Sim, exatamente. Né? Então, enquanto que investir, o quanto, né, que investir na saúde mental é um fator de proteção ali para o burnout também, né? E para o desenvolvimento de outros transtornos mentais, né? Então, né, voltando para esse processo, né, do burnout, com o desenvolvimento, né, dos sintomas físicos, aí depois dos sintomas, né, mentais, emocionais, o quanto que isso pode se agravar, né? E eu falei dos transtornos. E aí, gente, o burnout, ele não tem uma característica única, né? Ele existe em graus diferentes, né? Então, existe sim pessoas que apresentam sintomas leves de burnout, né? Então, em relação ao tratamento, que a gente está falando de saúde mental aqui, para pessoas que apresentam sintomas leves, a terapia, né, é fundamental e é muito importante para esse acompanhamento e uma mudança no estilo de vida, né? Agora, para casos em que o burnout acabou, né, se agravando, é importante fazer um trabalho conjugado também, né, com um médico psiquiatra, né? Em alguns casos, sim, é importante a entrada de fármacos, né, como, por exemplo, antidepressivos e ansiolíticos, né? Porque o que pode acontecer também? Se uma pessoa ela entra num grau severo de burnout, ela desenvolve, né, a depressão, ela pode ter uma depressão com ou sem ideação suicida. Então é extremamente preocupante e é muito importante que a pessoa ela busque ajuda. É importante ela olhar para os sinais. Cara, como que eu tô, né? Olhar para o próprio corpo. Quais são os sinais? O que eu estou apresentando? Será que isso é um cansaço? Que é um cansaço que é inerente aqui à minha atividade e tá ok? Ou será que eu tô com uma insônia que persiste? Será que eu tô aqui me alimentando todos os dias, né, em 10 minutos? Eu tô correndo para comer? Ou será que eu não paro para comer? Né? Tá ok isso? Ou será que eu tô me isolando? Isso fora a pandemia, tá, gente? Porque um dos fatores aí do burnout é justamente o isolamento. Porque se a pessoa, né, ela aposta tudo no trabalho, ela vai deixando suas relações de lado. Então ela vai se isolando cada vez mais, né? E nesse isolamento ela acaba tendo aí também, né, uma consequência social, né? Ela acaba ficando muito sozinha, ela acaba ficando muito distante das pessoas, o que tem um impacto na saúde mental, na vida emocional dessa pessoa, né? Porque assim, como eu disse, né, um fator de proteção é estar, né, entre aí no convívio de pessoas queridas. Então, mesmo na pandemia, né, o quanto que é importante o contato, né, e o quanto que é desafiador. Porque se um dos sinais, né, um dos sintomas do burnout é o isolamento, a pessoa não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém. E se ela está com a autoestima detonada, ela se acha incompetente, ela se acha uma inútil, ela se acha uma fracassada. Então, ela não se acha uma pessoa interessante. Ela vai conversar o quê? Quem é que vai querer falar com ela? Quem é que vai querer ouvir? Né? Então, ela não busca outras pessoas.
isso vai agravando cada vez o quadro dela, né? Então, quanto que é importante olhar para si, o que eu estou passando agora, nesse momento? Será que eu estou precisando de ajuda? Sozinho, será que eu estou conseguindo gerenciar o estresse? Porque assim, como eu disse logo no iniciozinho, é um estresse que acaba ficando crônico por uma impossibilidade de manejo. Eu não estou conseguindo manejar esse estresse. Então, se eu não estou conseguindo, será que eu estou precisando de ajuda? Porque, gente, num grau leve, quando a pessoa começa a identificar que ela está num nível ali de exaustão, que se ela fizer uma mudança, por exemplo, na rotina, se ela fizer uma mudança no estilo de vida, por exemplo, se ela começar a fazer atividade física, que é um fator de proteção, se ela começar a desenvolver técnicas de relaxamento, meditação, yoga, técnicas que sejam importantes para que ela fique aqui, no aqui e agora, e não na loucura da mente, na loucura, entre aspas, da confusão mental. Porque isso é muito presente no burnout, a confusão mental. Então, é muito importante também aí, essas atividades que trazem para o presente, que trazem para o aqui e agora, que trazem para si. Porque aí isso iria, por exemplo, ser muito útil para a despersonalização, um trazer para si, um olhar para si. Que a despersonalização é justamente olhar de fora, não se sentir pertencendo àquela realidade. Então isso é muito importante. Atividades de lazer, atividades que façam sentido para além do trabalho. Então, são coisas que protegem. Agora, se o descanso, uma mudança na alimentação, uma mudança no estilo de vida, se isso não for suficiente, porque a pessoa ela já está num grau muito elevado, um grau severo de burnout, então, de fato, é muito importante que ela procure uma ajuda profissional, uma ajuda especializada e também um trabalho conjugado, com outros profissionais para além da terapia. Então, o burnout ele acaba tendo várias consequências, que não é só uma consequência e que já seria muito uma consequência pessoal, para autoestima, para saúde emocional, física, psicológica, daquela pessoa. Mas também ela acaba tendo um custo social, porque é uma pessoa que adoece numa família. Se a gente for olhar para o karoshi, por exemplo, aquele fenômeno que eu falei do Japão, que as pessoas morrem de tanto trabalhar. São famílias que perdem pessoas por essa causa. No Japão existem associações de apoio a familiares de pessoas que morreram por karoshi. Então, famílias que ficam no desamparo. Então, o quanto que no Brasil, se são 33 pessoas que apresentam sinais de burnout, como será que está a família dessas pessoas? Qual o impacto que esse adoecimento está tendo na família? Qual é o impacto que está tendo na rede ali de amizade, de amizades dessa pessoa? Qual é o impacto que está tendo também para essa empresa? Porque custa caro, porque quando existe esse adoecimento, as pessoas começam a faltar o trabalho, porque elas não se sentem, ou são duas coisas, ou elas vão trabalhar, que é o presenteísmo, elas trabalham, mas não produzem, elas estão ali, de corpo presente, mas elas não conseguem produzir porque elas não rendem, elas estão ali tendo dificuldades, em termos de memória, em termos de produtividade,
Ela, em termos de autoestima, de autoconfiança, né, tá muito difícil para ela, ela não consegue produzir, a empresa perde. E se ela se ausenta, porque ela não tem, de fato, condições de trabalhar, a empresa também perde, né? Então, no nível organizacional, há perdas. No nível governamental, também há perdas, né? Porque aqui a gente viu que existe um percentual aí enorme, né, de pessoas que estão afastadas por esse motivo, por burnout, né? E a própria saúde pública também, que precisa investir nas pessoas, né, que estão com esse adoecimento. Então é uma perda generalizada, né? Então o custo do burnout é um custo muito alto, né? Então, agora que a gente está aqui no finalzinho já, né? E como sempre, o tempo super corre. Sempre que eu olho, eu acho que eu ainda tenho aí pelo menos metade do tempo, o tempo já acabou, né? E que legal, ainda tem gente chegando. Gente, quem está chegando agora vai ficar salva a live, né? Ultimamente tem dado bastante certo e tem ficado gravada. Cheguei a perder algumas, né, no início. Aqui, olha, a Cláudia está trazendo. O que estamos aconselhando é que esses brasileiros tenham certeza de estarem fazendo terapia com um profissional credenciado e não com um pastor ou com um padre da paróquia. Isso é muito importante também, Cláudia. É importante fazer uma pesquisa no CRP, né, no Conselho Regional de Psicologia. É importante que as pessoas perguntem para aquele profissional qual é o número do registro, porque ela pode fazer uma busca no conselho, né, nosso de psicologia. Então, é importante que as pessoas elas tenham essa informação, né? Inclusive para que elas se sintam mais seguras, né? Então, gente, uma outra coisa que eu não falei, vou falar bem rapidinho, porque a gente está muito no final e que tem muito a ver com, né, os profissionais da área da saúde, né? Que eu falei que é uma categoria que está sendo muito afetada durante a pandemia, que é justamente a fadiga por compaixão. Aquele profissional, ele fica com estresse crônico por presenciar tanto sofrimento. Então são muitas coisas, né? Além das condições de trabalho, além das relações de trabalho que podem ser bastante deterioradas, ainda existe o sofrimento daquele paciente, né? Então, o que vai acontecer com a fadiga por compaixão? Sintomas que são esses, né, da exaustão e vários sintomas físicos, como eu trouxe do burnout mesmo, a pessoa ela se consome. E uma característica do burnout presente também, né, na fadiga por compaixão é a frieza. A pessoa ela fica tão envolvida emocionalmente e ela está tão adoecida que, como um mecanismo de defesa, ela se afasta daquela pessoa. Então, ela pode tratar com muita frieza, né? No burnout também o que acontece é um distanciamento, um cinismo, uma perda total de interesse em relação ao trabalho, né? Então, são coisas muito importantes para serem olhadas, né? Então, um convite, né, que eu faço, né, a cada um de vocês, né, de olhar quem está trabalhando agora, né, como eu tô, né, em relação ao trabalho. É um fator de proteção também, um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Né? Como eu falei no iniciozinho, que a Paty não está aqui com a gente hoje, justamente porque ela se percebeu, né, em exaustão e ela precisou parar nesse momento. Então, a importância de dizer não, a importância de parar, né, quando o corpo pede, né, e às vezes também, né, quando a gente acha que vai dar conta, e gente, acabei iluminando aqui super vocês, né, o importante do contato também, né, porque às vezes a gente acha que vai dar conta, não, eu tô bem, eu vou conseguir, e extrapola,
vai além das possibilidades, né? Então a importância das suas, né, fronteiras também, de olhar para as fronteiras, de olhar para os limites, né? Como eu disse, a importância de dizer não, né? E aquela frase, é uma frasezinha simpática que é sempre bom, né, a gente lembrar, que é: todo excesso esconde uma falta. O que será, né, que isso está falando sobre a nossa realidade, né? Agora, né, ocidental do século XXI. E o que isso está falando do nosso país também, aqui da nossa realidade, né? Então é isso, gente. Chegamos no finalzinho da nossa live. Relembrando, semana que vem vamos dar continuidade à série A Loucura do Trabalho, né, com o tema assédio moral, a dor do constrangimento e da humilhação no ambiente de trabalho. Semana que vem com a Karina Spest, maravilhosa, vai estar aqui com a gente. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada para quem ficou até agora, para quem chegou agora, muito obrigada. Vai ficar gravada, tá bom? Para quem chegou já no finalzinho. Beijo, beijo. Gente, obrigada pela companhia, pelo carinho, pela participação. Semana que vem estamos de volta no mesmo horário. Beijo, beijo. Fiquem bem.